Como eu comecei no audiovisual cobrando R$ 20 por vídeo, e em 2 anos eu consegui entrar para uma produtora e ser bem remunerado. No final desse vídeo, eu vou te mostrar as decisões que eu tomei para conseguir mudar minha realidade dentro do audiovisual. Porém, eu não comecei no audiovisual, eu comecei trabalhando no CLT. Assim como qualquer pessoa começa sua vida normalmente. Então minha vida toda eu trabalhei em lojas de shopping e outros tipos de comércios, e sempre que se passava 2 anos já não aguentava mais estar ali naquele local, então já ficava maluco ou para ser demitido ou para arrumar um jeito de sair. E aí eu começava a pensar o que eu poderia fazer para começar a ganhar dinheiro em casa, o que eu poderia fazer para poder sair daquela situação. Foi aí que eu comecei minha primeira tentativa para conseguir vir da internet. Aí eu comecei a estudar Photoshop, foi aí onde eu comecei também a desenvolver o meu lado mais criativo. Então eu até conseguia fazer um pouco de dinheiro, eu já cheguei a fazer R$ 600 no mês só com Photoshop. Eu sei que é pouco, é muito pouco, mas eu também tinha um emprego ainda de CLT, onde eu acordava às 5 da manhã e chegava 3 horas da tarde em casa. Onde eu descarregava caminhão, descarregava saco de ração, então eu sofria muito. E aí eu chegava em casa e ainda atendia clientes de design, até que isso foi virando uma bola de neve até o momento que eu tive um burnout. Eu não consegui mais continuar com design e parei. Foquei somente no meu trabalho de CLT. Então isso aí foi uma tentativa que no final acabei me frustrando, mas isso não foi uma consequência. No final, o Photoshop foi uma habilidade que me ajudou em uma fase da minha vida. Então por um tempo aprender uma habilidade nova poderia até parecer uma perca de tempo. Porém chegou uma fase da minha vida onde me chamaram para trabalhar como game design em um jogo private, um servidor private de MMORPG. Foi aí que eu consegui usar a habilidade que eu tinha estudado lá atrás de Photoshop, e foi aí que eu consegui ver que sempre que a gente aprende alguma coisa, não é que a gente está perdendo tempo, a gente está aprendendo alguma coisa que pode agregar em algum momento da nossa vida e trazer uma remuneração legal. Nesse meu trabalho de game design eu fazia texturas para o jogo, fazia assets, eu comecei até mesmo a mexer com o Blender, e foi aí que eu comecei a aprender outra habilidade que também funciona e serve para o audiovisual. Então foi aí que eu comecei a juntar diversos tipos de ferramentas e habilidades, e foi aí que eu comecei a perceber que vale sim a pena você estar estudando qualquer coisa que seja, porque em algum momento você pode precisar dela. E nesse meu trabalho de game design, até por um tempo eu consegui receber até R$ 3.000 por mês, mas tinha meses que não era tão bom, que eu recebia até menos, mas foi um trabalho que conseguiu me ajudar por muito tempo, onde eu consegui também aprender diversas coisas. E foi numa fase muito ruim desse meu trabalho de game design que meu primo trabalhava como editor de vídeo pro ramo de medicina. Então ele precisava de um suporte na edição, e aí ele me convidou para ajudar ele. Só que eu falei para ele que eu não ia entrar na edição agora, porque eu precisava pelo menos do básico. Então eu nunca gostei de me envolver em nada se eu não soubesse a base. Então eu falei para ele que eu precisava de 3 meses ali para estudar pelo menos a base do DaVinci Resolve. E aí a gente concordou. Então eu passei 3 meses estudando a documentação oficial do DaVinci Resolve. Foi aí que eu aprendi a editar, e aí eu entrei para ajudar ele. E aí de suporte a gente praticamente já estava dividindo meio a meio a demanda dos clientes. Então se passaram 2 anos, tinha meses que era muito bom, que eu fazia R$ 1.600, que eu já cheguei a fazer quase 2.000, mas tinha meses também que tinha a questão dos médicos entrarem de férias, de recessão, e às vezes eu ficava só com R$ 800 no mês. Então isso começou a me preocupar um pouco. Então já trabalhando mais ou menos 2 anos ali na área de audiovisual e passando por muitas fases de altos e baixos, foi aí que eu comecei a desanimar um pouco, me sentir um pouco inseguro na questão de audiovisual. Foi aí que eu comecei a pensar em fazer um curso em outra área, em começar a sair dessa área. Foi aí que eu comecei a pensar em desistir. E foi num ápice onde as coisas começaram a apertar mais que eu comecei a entrar um pouco mais em desespero. E aí foi aí que eu comecei a fazer práticas que eu não fazia, e aí eu comecei a ver o que funcionava e o que não funcionava, porque é só você caindo que você vai aprendendo. Então eu comecei a prospectar cliente ativamente, comecei a ir pro Instagram. Eu já fazia isso no Facebook, mas no Facebook eu nunca tive sorte, nunca consegui cliente bom dentro do Facebook. Então eu comecei a fazer isso no Instagram, e foi aí que eu comecei a ver que isso dava certo. Eu sei que tem gente que não gosta da prospecção ativa, tem pessoas que não gostam, mas a minha dica para vocês é que vocês têm que ter um bom portfólio, vocês têm que ter uma boa forma de abordar o cliente, ou possível cliente, porque é possível sim na prospecção ativa você conseguir cliente. Para algumas pessoas algo vai funcionar e para outras não. Eu costumo dizer que as histórias de cada pessoa é única. Então, por exemplo, com a prospecção ativa, você pode acabar se conectando com uma pessoa que pode mudar sua vida para sempre, mas com a outra pessoa pode não funcionar. Ou com a outra pessoa funciona e com você nunca vai funcionar na sua vida. Às vezes você postar um portfólio, postar um material muito bem feito na internet, pode te trazer um cliente que pode mudar sua vida também. Porém, para outra pessoa isso pode nunca funcionar na vida dela. Ela pode estar ali 5 anos com o melhor portfólio do mundo,
mundo e ela nunca conseguiu um contato. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Não tem como a gente definir o que funciona para uma pessoa e o que vai funcionar para outra. Cada pessoa, a sua história vai acontecer de uma forma diferente, sabe por quê? Porque vai depender muito da demanda e de quem tá precisando de você. Às vezes você chega na hora certa, que foi o que aconteceu comigo, e uma pessoa precisa de você. Na hora que você fez a prospecção, aquilo aconteceu no momento exato, né? Como se fosse destino. Não tô dizendo que seja destino, mas é como se fosse. Então isso é muito a questão da sua história sendo escrita da sua forma, enquanto a história da outra pessoa vai ser escrita de outra. É como aquelas pessoas que acabam morrendo porque tá no lugar errado, ou aquelas pessoas que acabam tendo sucesso porque fizeram a coisa certa na hora certa. Então, às vezes a prospecção ativa pode mudar a sua vida, simplesmente porque você chegou na hora certa em alguém que precisava de você, precisava da sua habilidade que você tinha. E às vezes alguém que precisava de você viu o seu perfil por algum motivo, alguma sorte, ele acabou entrando no seu perfil ali que é muito bem estruturado e funcionou para você, mas não quer dizer que vai funcionar para o outro. Então, para cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então, a melhor coisa que você pode fazer é ter os dois. Você pode ter uma boa estrutura no seu Instagram, no seu portfólio, no seu site, e você também pode fazer prospecção ativa, que isso vai dobrar as suas chances de conseguir alguma coisa. E foi prospectando no Instagram que eu consegui um contato que mudou a minha vida, mudou a minha realidade, e onde eu consegui um bom emprego e hoje eu sou bem remunerado. Eu entrei em contato com filmmakers, com diretores, com agências, todos me responderam com muita educação e eu sempre criei uma abordagem diferente para cada um e sempre criei uma abordagem profissional e com o meu portfólio bem montado. Hoje eu tenho meu site como portfólio, eu sou colorista e editor. Porém, meu maior foco hoje é trabalhar só como colorista. Porém, nesse momento eu também edito, faço tudo que tiver que fazer. Então, esse cliente que eu entrei em contato, ele me respondeu e ele falou que precisava de um vídeo para a empresa dele. Então, eu editei o vídeo para a empresa dele. Ele não esperava nada, porque ele também não tinha muito bem a ideia bolada na cabeça dele. Então, eu peguei todo o material que ele me mandou e aí eu comecei a montar aquele vídeo, comecei a montar aquela história. E aí, quando eu entreguei para ele e a esposa dele se emocionaram. E aí, ele falou que ano que vem tem um projeto grande que ele vai participar e ele falou que ia me colocar nesse projeto. Então, aí eu fiquei aguardando. Então, se passou mais ou menos 4 meses, só que nesses 4 meses foi de luta, porque eu tava ali em busca de clientes, tava em busca de tentar me estabilizar, e eu ainda tinha um dinheiro guardado do meu antigo emprego como game design, então deu pra segurar ali esses 4 meses. Só que a minha insegurança foi tão grande que eu pensei, cara, eu não posso ficar preso aqui no audiovisual se eu tô achando que não vai dar certo. Então, o que eu fiz? Eu entrei em um curso, quando esse curso começou, esse diretor me chamou e me mandou o contato da pessoa que era ali o sócio, o chefe da produtora, e aí eu entrei em contato e foi aí que eu comecei a trabalhar com ele, eu ajudei ele num problema que tinha acontecido no início, e aí eu consegui ajudar ele a resolver esse problema ali do início, e aí eu entrei de vez pra produtora e a partir daí eu comecei a trabalhar e até hoje eu tô trabalhando com ele nessa produtora. E tudo que eu aprendi com o audiovisual, primeiramente, é que não é fácil viver do audiovisual, mas é muito possível e dá pra ganhar muito dinheiro com ele. E se você quer viver disso, você precisa saber de duas coisas. Primeiramente, você tem que se tornar bom de verdade. Você não pode só chegar no audiovisual e querer entregar o básico. Você tem que estudar motion graphics, você tem que estudar color grading, você tem que estudar sonoplastia, mixagem, você tem que saber um pouco de cada coisa. Porque enquanto mais você sabe, enquanto mais você consegue agregar para qualquer cliente, mais indispensável você se torna e mais possibilidades você abre para você mesmo. Você não pode ser medíocre, abaixo da média, você tem que tentar ser o melhor que você puder. Você tem que estar preparado para você conseguir ser encaixado em qualquer time, para você fazer parte de qualquer tipo de staff, qualquer tipo de time. E a segunda coisa é que você precisa existir. Você precisa de um bom portfólio, você precisa de um Instagram, você precisa de um site. Eu não tô falando, tipo assim, você precisa fazer algo extremamente grande. Não, você pode fazer com poucas coisas portfólios profissionais. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando como montar um portfólio. Vou trazer exemplos de portfólios de pessoas que têm poucas imagens e mesmo assim são muito requisitados. Então você precisa ter um site, você precisa ter um Instagram, você precisa ter uma rede social, quem sabe um YouTube. Você precisa ter o máximo de vitrines possíveis para você poder expor o seu trabalho, expor o que você faz, para as pessoas poderem chegar até você. E você também precisa prospectar cliente. Ah, mas eu não gosto de prospecção, não concordo com isso, acho que atrapalha as pessoas, incomoda. Beleza, mas se você fizer uma prospecção profissional, organizada, sem ficar enviando mensagem para a mesma pessoa a semana inteira, você vai fazer uma prospecção para aquela pessoa, não deu certo, deixa passar meses até você tentar mandar de novo, evolui seu portfólio, vê o que você acha que não está funcionando, estuda, e depois de muito tempo você pode até mandar outra mensagem para a mesma pessoa, mas não fica perturbando ninguém. Uma mensagem só não vai incomodar a pessoa, até porque ela tá numa rede social, ela tá num local que é público. Então, se ela tá num local que é público, você pode sim mandar mensagem para ela. Você não pode ser ofensivo, você não pode ser agressivo, você tem que respeitar o espaço da pessoa, mas ela tá ali porque ela quer se comunicar, tanto é que ela
também se comunica com pessoas, ela também faz contatos. Então, por que você não pode chegar e fazer uma prospecção com uma pessoa? Alguns vão se incomodar, outros não vão se incomodar. Tanto é que comigo funcionou. Então não incomodou essa pessoa, não incomodou esse diretor. Porque se ele fosse se incomodar, ele tinha me bloqueado. Simples. Mas não, ele me chamou para trabalhar. Como eu falei, eu também tive muita insegurança no audiovisual. Então eu criei 4 planos básicos para poder quebrar essa insegurança e conseguir viver do audiovisual sem ter mais medo. O primeiro plano, ele é o mais óbvio, mas ele é muito importante pra gente que trabalha no audiovisual. Porque se você perde todos os seus clientes do dia pra noite, de onde você vai tirar dinheiro? Então o primeiro plano é guardar dinheiro, mesmo que você não invista, mesmo que você não entenda de investimento, é colocar numa caixinha ali que fique rendendo alguma coisa, mas juntar o máximo de dinheiro que você puder e todo mês você juntar dinheiro. O segundo plano é você aprender inglês, porque só no Brasil a gente tem 200 milhões de pessoas. Claro que tem muita criança, idoso, então você não vai ter 200 milhões de clientes, mas você deve ter no mínimo aí, vou chutar muito baixo, uns 10 milhões de possíveis clientes, uns 5 milhões de possíveis clientes no audiovisual. Nem que seja 1 milhão, mas você tem um grande potencial de clientes aqui no Brasil. Então se você aprende inglês, nos Estados Unidos tem mais de 300 milhões de pessoas, então você vai aumentar muito mais a chance de você conseguir trabalho, conseguir cliente. E não só isso, o inglês você também vai englobar o mundo inteiro, você consegue trabalhar até com um japonês que sabe inglês, mas claro que você vai focar na moeda mais forte. Então aprender inglês é uma coisa fundamental pra gente e facilita até a gente mudar de vida. É capaz de você conseguir um cliente que fale inglês lá dos Estados Unidos e você ganhar em dólar e você ganhar muito mais do que qualquer pessoa do audiovisual aqui no Brasil. Meu terceiro plano para construir a minha segurança e é construir as minhas redes sociais, ter um Instagram forte, ter um YouTube forte, é poder fazer meu nome e se tornar alguém no meio do audiovisual. E o quarto plano para mim ter minha segurança total é todos os dias estudar audiovisual, é todos os dias aprender mais, é todos os dias aprender alguma coisa a mais para agregar na minha área, seja no motion graphic, seja no color grading, seja na edição de vídeo, seja em qualquer tipo de área que envolve o audiovisual. É aprender a captar. Eu ainda quero adquirir uma câmera profissional, então também quero ser meio que fotógrafo e filmmaker. Quero fazer parte de tudo que envolve o audiovisual e assim eu vou ser requisitado de alguma forma, ou de uma área ou de outra, e não importa o que o cliente precise, eu vou poder entregar para ele. Eu passei por tudo isso para chegar até aqui no audiovisual. Hoje eu sou bem remunerado, hoje eu tenho um bom trabalho nessa área. Eu sou colorista de novelas, eu sou editor também e eu consigo sobreviver tranquilamente todos os meus meses, eu consigo ganhar um bom valor. E eu queria saber de você, em qual fase você tá. Então comenta aqui como que você tá agora no audiovisual, o que você tá fazendo. Então você deixa seu like se esse vídeo te ajudou em alguma coisa.